Oi, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de português e vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Bom, nós vamos falar sobre a linguagem formal e a informal. Nossa, Pro, que isso? Então, só um minutinho que a gente já vai aprender. Bom, a gente tem regras na língua portuguesa, e regras para se falar, regras para se escrever. Na língua portuguesa, há um jeito que é usado em situações mais sérias, diante de autoridades, de pessoas estranhas ou as pessoas mais velhas. E um outro jeito é a gente falar com os nossos amigos, como a gente fala todos os dias, no nosso ouvido, no que a gente escreve. Quando estamos mais à vontade entre nossos amigos e familiares, a gente fala de um jeito diferente. Esses dois tipos de linguagem que nós usamos durante o dia a dia é chamado de linguagem formal e linguagem informal. Bom, a linguagem informal é uma linguagem mais caseira, que a gente se sente mais à vontade, que permite que a gente fale palavras que com outras pessoas desconhecidas nós não teríamos abertura para isso. Então, a linguagem informal é aquela presente na conversa do dia a dia, permitindo que utilizemos rimas, gírias, palavras mais íntimas. Ela é usada com os amigos e familiares próximos. Sabe quando a gente faz aquelas brincadeiras? Ah, Mariana, cara de banana. Sabe? Então, isso é uma linguagem mais informal. A gente pode ver um quadrinho aí do lado. Olha o jeito que ele fala. Aí, professora, os brothers, tudo tipo assim, tudo achando maneiras, paradinhas em new português. Se a gente for falar assim com um amigo, é uma coisa. Com a Pro, a gente não dá para falar desse jeito, né? Isso é chamado de uma linguagem informal. A linguagem formal não, ela é diferente. Ela é usada com autoridades, com pessoas mais desconhecidas. Exemplo, você tá lá vendo um programa de televisão, aí o jornalista pega e fala, nasce pá, nós... Não, o jornalista não pode falar assim. O jornalista tem que falar sério com as pessoas, usarem as palavras sérias. E aí é a diferença dos dois tipos de linguagem. Ele não pode ser brincalhão, ele não pode fazer piada, ele tem que ser sério. Bom, além das pessoas com que falamos, o tipo de texto que a gente produz também determina a linguagem que a gente deve usar, que é a linguagem formal e a informal também, que é muito, muito, muito parecido. Bom, a formal é aquelas que nós fazemos nos discursos, em cartas para as pessoas mais importantes, uma carta de trabalho, um currículo, por exemplo, ele tem que ser muito sério. A informal não, é usada em conversa, bilhetinho daqueles que vocês deixam para Pro, cartinhas pessoais que a gente manda pelo correio, o nosso diário, que é uma coisa só nossa, quem vai ler vai ser só nós mesmos, e os bilhetinhos, que é aqueles que vocês mandam e a gente vive trocando dentro da sala. Ao escrever certo, adequadamente de acordo com a situação. Assim, em situações de comunicação mais formais, como matérias de jornais, revistas, livros, apresentação de trabalho escolar, etc., nós devemos usar aquela linguagem mais formal, mais séria. Já na informal, a gente pode usar em situações de comunicação com as pessoas, do nosso convívio mesmo, família, amigo, colega. Esses bilhetes são os recadinhos, as mensagens que a gente manda pelo WhatsApp, cartinhas. No caso, podemos até usar umas gírias, umas piadas e aquelas reduções de palavra como tá, né, pra. Agora a gente vai ver onde isso faz diferença. Observa, tá aí a minha boneca, né? Tá aí, existe tá aí ou está aí a minha boneca, não é? Olha a diferença, gente, do formal para o informal. Olha o informal, né? A gente usa só né ou não é? Olha formal. Bom, agora é com vocês. Qual linguagem está sendo usada nessas duas figuras? Olha aqui ele falando no ouvido.
Olha esse moço falando com uma doutora. Vocês acham que ele falando com a doutora, ele vai falar um se pá? E aí, Nina? Não, né, gente? Eles têm que falar, ele precisa ser uma linguagem mais formal, uma linguagem mais educada. Ele não conhece, ele não tem intimidade com ela para falar desse jeito. Já aqui, ele pode estar contando um segredo, uma piada. Aqui é uma informal, uma linguagem informal. Se você respondeu informal e formal, vocês acertaram. Bom, agora repara. A palavra vulgar e trollada são gírias que usamos informalmente. Olha essa tirinha. Filho, não vem vulgar hoje que eu tô trollada. Aí ele para, pensa. Mãe tentando falar gíria é um desastre. Por quê, gente? Porque é muito esquisito, não é verdade? Bom, nós falamos com os nossos amigos do mesmo jeito que a gente fala com a diretora da escola, por exemplo. Vocês falariam com a diretora da nossa escola do mesmo jeito que vocês falam na sala de aula com os amigos? Sabe aquelas tiradas feias que vocês dão? É aí que vocês vão ver o que é uma linguagem informal e uma formal. Nós falamos como a diretora da nossa escola, ela é uma autoridade sobre nós. Então, com ela, nós usamos uma linguagem formal e com os nossos amigos, a informal. Bom, a linguagem informal e formal. Nós trouxemos as mesmas palavras, mas escrito formalmente e informalmente. A gente está muito cansado. Isso na informal. Olha na formal como fica mais bonita. Nós estamos muito cansados. Poxa, tô perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. E aí, como você anda? Olha que bonito na formal. Olá, como você está? Toda língua varia de acordo com uma região e o nível de escolaridade, a época e os costumes do tempo. Ba, che, so, uai, oxe, oxente. São todas linguagens informais que nós usamos em diferentes regiões do Brasil. Olha esse quadrinho. Olha um menino falando formalmente e o Chico Bento respondendo informalmente. Minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. Poxa, fez você madrugar, coitado. É uma linguagem informal, mas é uma linguagem informal regional. Ele mora na área rural e na área rural eles escrevem certo, mas falam informalmente. Não pronunciam como se escreve. Cuidado, a gente não deve julgar e nem menosprezar quem pode ter uma variação linguística diferente da nossa. Isso é preconceito linguístico, e isso não é legal. Respeitar a variedade linguística de toda e qualquer pessoa equivale a respeitar a integridade física e espiritual dessa pessoa, como ser humano, porque a língua permeia tudo. Ela nos constitui enquanto seres humanos. Nós somos a língua que falamos. Esse trechinho eu peguei de um autor chamado Marcos Bagno. E aí eu quero mostrar para vocês essa variação regional. Olha aqui, a gente já estudou isso também. Como se fala celular em português do Brasil, ônibus e trem. Ali em Portugal, celular, telemóvel, ônibus, autocarro e trem é comboio. E aqui, comboio é outra coisa. Autocarro a gente nunca nem ouviu falar. E telemóvel, oi? Bom, aqui a gente tem uma variação regional também. Que quem conhece mexerica, bergamota e tangerina são 3 frutas? Não, é a mesma fruta, mas cada lugar do Brasil se fala de um jeito diferente. É igual o pãozinho. Nós chamamos de pão francês. No Rio de Janeiro, eles chamam de pão sal. No interior do Nordeste, pão aguado. No Ceará, de carioquinha. No Rio Grande do Sul, de cacetinho. Região Norte, carequinha.
Até na França, ó, pistole se fala. É diferente, a mesma coisa, tem outros nomes em outras regiões, tanto do Brasil como fora do Brasil também. Então, gente, a gente fica por aqui. Atividade tá no campo de tarefas. Até a próxima e a gente tá morrendo de saudade, tá bom? Beijo!